O que nós vimos hoje na votação do impeachment de Dilma é realmente estarrecedor. Vejam, para que não me entendam mal desde o início, continuo achando que, como quer que seja, o impeachment de Dilma é um bem. É um bem. O PT, de todos os partidos revolucionários do Brasil, e quase todos o são, se não todos, é de todos o mais truculento, o mais revolucionário, o que mais nos pode infligir danos. Logo, quebrar um pouco a capacidade do PT de infligir danos é já um bem em si. E, sem dúvida, não teria havido impeachment se não tivesse havido as manifestações de rua, pressões populares, etc, etc. Tudo isso é verdade e não estou aqui para contradizê-lo, senão que comemoro, junto com todos, o impeachment de Dilma Rousseff. Mas atentemos a tudo o que aconteceu no dia de hoje. Primeiramente, quanto à votação de Dilma, todos os outros partidos, além dos de esquerda marxista, mostram-se implacáveis defensores do impeachment. Implacáveis. Mas dão sinais. O senador Cássio, do PSDB, em seu discurso, ele que é considerado um dos luminares no parlamento do antipetismo, diz que gostaria muito de ver o PT refeito. O PT refeito. Porque ele é muito importante. Ou seja, o PT sem o roubo pode tudo mais. Tudo mais. O marcusianismo, a ideologia de gênero, as fortes tendências estatizantes do PT, etc, etc, etc. O estímulo a movimentos como o MST, etc, etc. Bom, mas até que começa a ver-se um acordão. Que acordão é este? O feito entre o MDB e o PT para que, conquanto estivesse Dilma impedida, não perderia, porém, seus direitos políticos, sua elegibilidade, ou sua possibilidade de ocupar um cargo de ministro de Estado, ou de ministra, ou de secretária de algum governo estadual ou municipal. Pois bem, então, chega-se à conclusão. Bom, este acordo visa aqui se salve, por um lado, por exemplo, um Cunha, e, por outro lado, a Dilma. É um acordão dos dois aliados que sustentaram tantos e tantos anos de PT no governo. O PMDB foi seu sustentado. Mas rebela-se o PSDB e mostra sua indignação. Como assim? Recorreremos ao STF. Faz o mesmo o senador Caiado em nome do DEM. E parece que assim estamos. Sofremos uma derrota ao se manterem os direitos de elegibilidade, etc., de Dilma Rousseff, mas ainda há uma tropa séria que vai combater isto no STF e em outros fóruns. Mas qual não é a nossa surpresa quando este mesmo digníssimo, elegante, bem-falante senador Cássio vem dizer que o PSDB desistiu de recorrer ao STF. Por quê? Antes de tudo, ficou claro que o presidente Temer nada teve que ver com isso. Mas depois, o Brasil precisa de estabilidade, de governabilidade, não de tumultos, etc, etc, etc. Ou seja,
está armado o teatrinho, o teatro, a pantomima de uma república podre. Isto que era a tropa de oposição a um acordo horroroso é, na verdade, parte do acordo. Vejamos se Caiado é ou não é. Demos a ele o tempo necessário para dizer o que vai fazer. Se vai manter-se isolado, se vai realmente sair da base governista, ou mantendo-se independente, ou se também, em nome da governabilidade do país, vai deixar de lutar contra este absurdo acordado diante de nossos narizes. Essa pantomima, esse teatro podre de uma república podre, tem um grande sustentáculo: a mídia. São milhões e milhões de brasileiros olhando esta pantomima e acompanhando-a passo a passo, e fazendo mentalmente o mesmo jogo que os pantomimeiros querem que façamos. Primeiro, impeachment. Depois, Dilma não perde tudo. Depois, alguns se rebelam contra isso. Depois, em nome da governabilidade, assegurando que Temer nada tem que ver com isso, desistem de lutar contra o próprio absurdo. E fecha-se assim a pantomima. Esperemos Caiado. Mas já ouvi dizer que ele tampouco recorreria. Esperemos. Mas aí está a pantomima. Agora dirijo-me a vocês que me veem. Não sou líder de nada, não serei. Sou um simples tomista, um escritor de filosofia, de teologia, um professor do mesmo, e que nem sequer tem saúde nem tempo de vida para ser líder de coisa alguma. Mas não posso deixar de dizer a você que me assiste que a culpa é sua. Até quando vamos acreditar neste regime republicano resultante de um golpe militar iníquo? Até quando vamos repetir nossas instituições, as nossas instituições democráticas, e não reconhecer que a república democratista partidocrática é podre? Por quê? Não é possível que todos os partidos de um regime político sejam podres sem que o seja o próprio regime. E mais, as instituições não surgem do nada, elas são feitas por homens. E os homens têm interesses. Claro, depois os homens são moldados por essas mesmas instituições. Mas, nesse círculo necessário, o fato é que as instituições sob as quais vivemos são podres. Se não o fossem, não permitiriam que um drogado de 16 anos tenha o mesmo peso eleitoral, o mesmo voto que um desembargador Ricardo Dipp, por exemplo. Não permitiriam que houvesse partidos nos moldes como são os atuais. Ou seja, que são ou giram em torno de um centro oligárquico de diversa natureza, ou giram em torno de uma ideologia, ou giram em torno dos dois, como é o caso do PT. Não, na verdade, este conjunto de partidos, quase total, que constituem esta podre república, este conjunto é revolucionário. Revolucionário não são só os comunistas. Como escrevo num artigo que é público, que está em minha página Estudos Tomistas, há uma tríplice revolução. A revolução democratista, partidocrática, fundada no sufrágio universal, a revolução comunista e a revolução marcusiana. Esta mesma que defende a ideologia de gênero,
que defende o controle familiar e coisas que tais. O que nós temos no Brasil são, de um lado, partidos estritamente oligárquicos, como o PMDB, por outro, partidos oligárquicos comunistas, como o PT, ambos hegemonizados pela Revolução Marcosiana. Por isso, apesar de se chocarem entre si, também se protegem entre si, o que se traduz perfeitamente pelas palavras desse senador Cássio, do PSDB. A culpa é vossa, no sentido em que vós continuais a repetir a ladainha das nossas instituições democráticas. Vejam, não sou revolucionário para propor uma revolução que substitua nossas malfadadas instituições. Mas é um dever da inteligência de que Deus nos dotou notar que essas instituições são ruins. Uma coisa é não fazer uma revolução, outra coisa é ainda utilizar-se destas mesmas instituições na medida do necessário, elegendo este ou aquele candidato, já voltarei a falar disso. Outra coisa é dizer que elas são boas. O primeiro passo é, pois, ter perfeita consciência de que estas instituições são tão podres como aquilo que elas geram. A saída para o Brasil? Se houver um plebiscito, se a crise se agudizar, se aprofundar, e creio que se aprofundará, porque esta espécie de apoio coletivo entre si de todos esses partidecos não visa senão a defender a todos e a si próprio da investida de uma lava-jato, por exemplo. Parece que a atuação principal de todos os políticos hoje, ou de quase todos, tem por escopo, tem por fim o seguinte: como não ser preso. Então, pode ser que surja a possibilidade da volta de uma monarquia. Bom, mas seja o que for, não sou adivinho, não sou líder, repito, não me pretendo nada mais que dar aulas e escrever teologia e filosofia, exercer este ofício. O fato é que há uma possibilidade, mas ainda que não haja, isto não nos exime de ter ciência da verdade. Isto é consciência. Consciência da verdade. Ter ciência da verdade. Enquanto todos nós repetirmos de algum modo o mantra de uma democracia podre, de uma república podre, que vive de pantomima, de teatrinho transmitido por televisão a milhões e milhões de pessoas, que o veem como se fosse uma novela da Rede Globo, enquanto isso seguir, seremos vítimas não só do regime, mas de nós mesmos. Uma coisa é ser vítima do inimigo, outra coisa é ser vítima do inimigo porque somos vítimas de nós mesmos, porque não queremos ver a verdade. Está dito o que eu tinha de dizer, não digo mais que isso, é uma espécie de indignação, porque depois do que está acontecendo, ainda vemos o mantra das instituições, das instituições, das instituições. Não quero derrubá-las, não sou revolucionário. Mas nada muda se o povo não tiver ciência da verdade.
Sou católico. Não, várias vezes me perguntaram se seria possível o retorno de um regime católico. Não, enquanto o povo não tiver fé. Como assim? Como teremos um regime católico se o povo não é católico? Ou pelo menos se não é em todas as suas consequências. Da mesma forma, digo eu aqui. Enquanto o povo não souber da verdade ou não quiser vê-la, não quiser ver que o que está podre não são só os partidos, senão que é o próprio regime em que se fundam estes partidos, enquanto isso nada pode mudar para mais sério. Da mesma forma, vejo cidadãos que lutam contra o PT, contra não sei o quê, ou católicos, dizer-me que não vão votar, por exemplo, em Sidney Silveira para vereador do Rio de Janeiro. Como assim? Como você pode dizer-se católico e não votar no único candidato efetivamente católico? Como pode dizer-se cidadão que quer o bem da polis, da cidade, sem votar no único candidato que sabe o que é a polis, sabe o que é o bem comum, sabe o que é a política e sabe com ciência. Ao passo que os outros, todos os outros, não têm nem ideia do que é uma polis, não têm nem ideia do que é a política em sua essência, não têm nem a ideia do que seja o bem comum. Portanto, como não sou candidato a nada, como não lidero nada, nem quero liderá-lo, nem poderia, dou-me o direito de dizer o que digo. Dou-me o direito a dizer-lhes a vocês: o pior cego é o que não quer ver. E o pior cego é aquele que se entrega à condução de outros cegos. Muito obrigado e, depois de um dia assistindo uma pantomima horrorosa de uma república podre, posso voltar aos meus estudos de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Muito obrigado.